já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem. E pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante. Aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem. Quero ser melhor do que fui ontem. Eu vou lutar e vou vencer. Te honrar, Senhor, a cada instante. Só teu querer dentro do meu coração. Tua palavra vou guardar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Poder, estou aqui. Hoje vim falar de mim. O meu vaso se quebrou. Angustiado eu estou. Meus pedaços hoje quero te entregar. Oh, será que podes me encontrar? De vaso velho para um vaso novo. Quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Estou em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Faz de mim, Senhor, de
Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos os que estão chegando por aqui. Já quero mandar aqui um abraço especial para o meu irmão Eliel de Abreu, Eliel Ribeiro, ali na cidade de Cujubim, Rondônia. Se tiver mais alguém ali de Play by Cujubim USB assistindo, Drive. deixa eu só abaixar esse som aqui um pouquinho. Mais alguém de Cujubim assistindo, quero mandar meu abraço especial. Quero mandar um abraço especial também para o meu irmão Adonias Batista, aqui de Rolim de Moura, que também está conosco. A paz do Senhor Jesus, irmão Adonias. Prazer ter você aqui. O irmão Adonias até nos convidou, né, para nós fazermos uma live junto. E eu não tinha planos para essa semana para fazer uma live, até porque alguns compromissos que estão meio acarretados. E hoje, pela madrugada, quando eu orava a Deus e após a oração eu estava meditando um pouco na palavra, e Deus colocou algo no meu coração para que eu passasse aqui com os irmãos que estivessem conosco hoje, nesse horário, que era para ter iniciado às 6h30, deu uma atrasadinha, mas conseguimos chegar. Hoje nós vamos falar sobre o tema, daqui a pouco, o perdão de Deus. O perdão de Deus, você sabia que ele tem dois objetivos? Embora a definição da palavra perdão seja bastante significativa, mas o perdão de Deus, ele atinge ao mesmo tempo dois objetivos muito importantes na vida do ser humano. Então você que já passou pelo perdão de Deus, que já alcançou esse perdão, que já foi abraçado por esse perdão, e ainda não percebeu que o perdão de Deus te trouxe dois benefícios muito grandes. Aliás, o perdão de Deus tem vários benefícios, mas ele traz em si dois objetivos de muita importância, e é sobre ele que nós vamos falar daqui a pouco. E se você ainda não experimentou esse perdão de Deus, se você tem dúvida quanto ao perdão de Deus, se você ainda sente inseguro contra os atos que você já tenha cometido, quem sabe no tempo passado, se você sente dúvida do perdão de Deus na sua vida, se você ainda tem dúvida do que Deus pode fazer através do seu perdão na sua vida, eu convido você a estar comigo nessa live de hoje, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre dois objetivos que o perdão de Deus traz em si. Antes de mais nada, eu também quero pedir para você convidar outras pessoas também para estar assistindo essa live, compartilhando, para que mais pessoas também possam estar assistindo e também estar desfrutando do perdão de Deus, ou também sendo incentivado a desfrutar o perdão de Deus. Quero aproveitar esse momento e eu quero colocar aqui uma canção para vocês ouvir, que a minha esposa Níria Ribeiro gravou, né? Fez um cover de uma canção, agora na semana passada. Se isso não for amor, eu quero colocar para vocês ouvir essa canção até que os nossos próximos companheiros venham estar chegando, para que a gente possa estar compartilhando essa mensagem com vocês daqui a pouquinho. Deixa eu tentar colocar aqui. Achando bastante dificultoso mexer nessa caixinha aqui, mas vai dar certo. Deixa eu fazer mais uma tentativa aqui. Enquanto isso, você que está nos assistindo, vai compartilhando. Play by USB Drive. No battery, please charge. No battery, please charge. No battery, power off. Possivelmente não vai funcionar. Eu coloquei aqui no pendrive, queria passar para vocês ouvir essa canção, mas não vai dar certo. Parece que a caixinha não conseguiu reconhecer o áudio por alguma razão. Mas vamos lá. Eu vou tomar um versículo
que está no livro do Salmo, no Salmo de número 113 e o versículo de número 7, que é o versículo que eu vou tomar inicialmente para nós meditarmos nesse tema. Salmo de número 113, verso 7 diz: que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Vou ler de novo. Do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Falando sobre perdão, a definição para perdão é remissão de pena, de ofensa ou de dívida. Em primeira instância, quando eu falo de perdoar, é você remir, ou seja, você perdoar uma dívida, é você anular uma sentença, é você fazer com que a dívida que era existente deixasse de existir. O perdão é você riscar a cédula para que ela não tenha mais valor. É você fazer com que o valor da dívida seja rompida, seja exterminada. Isso é o perdão. O perdão também é definido como o ato pelo qual a pessoa desobriga de cumprir o dever ou a obrigação. Então, perdoar alguém é você fazer com que essa pessoa não esteja mais obrigada a pagar pela dívida que ela tinha, a sofrer a pena que ela tinha para sofrer. É você tirar de sobre essa pessoa a dívida, a pena, o peso da condenação. Isso é você perdoar. Então, quando você perdoa alguém, você está tirando de sobre ela a dívida que ela deveria pagar. Ela não tem mais que pagar essa dívida. E quando nós falamos sobre o perdão de Deus, há um termo mais associável para falar sobre o perdão de Deus, que é a misericórdia. A misericórdia é deixar de cobrar aquilo que poderia ser cobrado. Isso é misericórdia. Nós temos que fazer uma distinção entre a graça de Deus e a misericórdia de Deus. São duas coisas distintas. A graça de Deus é Deus dar aquilo que nós não merecemos. Graça é um favor imerecível. Essa é a tradução mais simples e direta para a expressão graça. Então, quando eu falo que eu recebi a graça de Deus, eu estou dizendo que eu recebi de Deus um presente pelo qual eu não merecia tê-lo. É Deus me dar algo de bom, de favorável, que eu não tinha méritos para alcançar, que eu não tinha condições de adquirir. É como um veículo de alto valor que eu não tenho condições financeiras para pagar e alguém me dá simplesmente porque quer me dar. Eu não mereço, mas ele pretende, ele quer, ele pode e ele decidiu me dar. Isso é graça, favor que eu não mereço. É algo que eu não tenho condições, mas Deus faz se tornar possível para que eu alcance aquilo, não porque eu consegui, mas porque Ele resolveu me dar sem eu merecer. Isso é graça. Agora, quando eu falo sobre misericórdia, e eu falo sobre distinção entre graça e misericórdia, é que a misericórdia ela é o contrário da graça. Enquanto a graça ela dá aquilo que eu não mereço, a misericórdia ela deixa de dar aquilo que eu mereço. É duas coisas que trabalham em sentidos diferentes. A graça, você ganha o favor que você não merecia. A misericórdia, você deixa de ganhar a pena que você merecia ganhar. Essa é a diferença de graça para misericórdia. Então, quando eu falo sobre o perdão de Deus, a ferramenta que Deus usa para nos tratar, chama-se misericórdia. Ele não nos dá aquilo pelo qual nós merecemos. Quando nós merecemos a morte, Ele nos dá uma chance de viver. Quando nós merecemos a condenação,
Ele nos oferta os céus. Quando nós merecemos ser jogados fora, Ele nos oferta o seu abraço. Quando nós merecemos ser tirado de perto dele, Ele nos oferece um local para nos assentarmos junto a Ele no seu trono de glória. Isso é misericórdia. É deixar de dar, ao mesmo tempo aqui, é misericórdia e graça. Porque aquilo que Ele nos dá é graça. E aquilo que Ele não nos dá, que é o castigo que merecemos, é a misericórdia. Então aqui estão em conjuntos as duas vertentes, as duas virtudes de Deus. A graça e a misericórdia. A graça para nos dar o trono junto ao trono dele. E a misericórdia para não nos condenar, ainda que a merecemos. Então isso é perdão de Deus. O perdão de Deus é baseado, é fundado, é firmado e alicerçado em cima da misericórdia. O perdão de Deus, ele é fundamentado pela sua misericórdia. O ato de Deus de não dar para nós aquilo que nós merecemos, que é castigo, sofrimento, dores e afastamento da sua presença. Aí quando ele, ao contrário de nos dar isso que merecemos, ele dá aquilo que nós não merecemos, ele usa de misericórdia, não dando para nós o que merecemos, e também usa de graça, nos dando aquilo que nós não merecemos. Então quando eu falo sobre o perdão de Deus, eu falo da sua misericórdia. Mas o tema que nós solicitamos abordar nessa live de hoje, eu já quero abrir um parênteses aqui e pedir para você que já começou a ouvir essa palavra, graça e misericórdia. Mas o assunto fundamental da live de hoje é o perdão de Deus, que se dá em dois objetivos. Você não sabe quais os dois objetivos que tem o perdão de Deus, você precisa continuar assistindo essa live, mas antes de tudo, convidar outras pessoas para assistir. Pessoas que não conseguem acreditar no perdão de Deus. Pessoas que não conseguem acreditar que Deus é poderoso para mudar o seu estado. Pessoa que não consegue acreditar que ainda há solução para a sua vida, precisa ouvir essa palavra. O perdão de Deus tem dois objetivos na minha vida e na sua vida. Então, enquanto você vai compartilhar e convidar outras pessoas para assistir essa live, nós vamos ouvir um louvor para a nossa edificação e eu já retorno falando sobre esses dois objetivos da graça de Deus, certo? Não vamos conseguir ouvir de novo, infelizmente, a caixinha não quer funcionar. Parece que hoje não vai dar certo nós ouvirmos louvores. Estamos passando aqui por essa prova hoje, nós vamos ter que só falar, certo? Não vai dar certo a caixa, mas vamos lá. Então vamos já de imediato entrarmos aqui sobre o perdão de Deus e os seus dois objetivos. Recapitulando aqui sobre o perdão é anular a dívida que existia, para que o credor não precise mais de pagar por ela. Então nós vamos falar sobre o primeiro objetivo do perdão de Deus. O primeiro objetivo do perdão de Deus, e diz que o perdão de Deus tem dois objetivos, e é sobre isso que nós estamos falando. O primeiro objetivo do perdão de Deus é anular a dívida. É fazer com que a dívida existente entre o ser humano e ele seja aniquilada, seja apagada. Vanilza Batista dizendo: a paz do Senhor, estou aqui assistindo. Vanilza Batista, se não me engano, está morando em São Miguel, né? Deus abençoe e fique até o final, que com certeza terá muito aproveito esta palavra para o seu coração. Deus abençoe. Vamos lá sobre o perdão de Deus. Tem dois objetivos. Primeiro objetivo de Deus com o seu perdão é pagar a dívida, é anular a dívida existente. E essa dívida ela é construída pelo pecado. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o preço do pecado é a morte. Abre parênteses. Se você ainda não assistiu, você entra lá no YouTube e você vai colocar Eliseu Ribeiro, o preço do sequestro. Grave esse tema. Escreve aí a caneta para você não esquecer. Eliseu Ribeiro, o preço do sequestro. Você vai assistir essa mensagem que eu falo sobre o preço do pecado, o preço do sequestro, o preço de morte que é exigido pelo pecado. Você não pode deixar de assistir esse tema. Então o pecado ele tem esse valor a ser cobrado. E o perdão de Deus é anular o valor da dívida do pecado.
É fazer com que essa dívida seja anulada, seja cancelada. Esse é o primeiro objetivo do perdão de Deus. Então, quando você recebe o perdão de Deus, quando você alcança o perdão de Deus, em primeira instância, você precisa dizer para sua alma, você precisa fortalecer o seu coração. Manu está dizendo, esteja em Paraná agora. Amém. Deus abençoe, tá? Você precisa fortalecer as convicções do seu coração que a dívida existente pelos teus pecados foram anuladas. Essa é a primeira instância do perdão de Deus. Esse é o primeiro objetivo que Deus tem ao perdoar alguém. É fazer com que a dívida existente entre o ser humano e Deus por causa da cláusula do pecado seja anulada. Você precisa acreditar que quando você recebeu o perdão de Deus através de Jesus Cristo, todas as dívidas que foram promovidas pelas tuas más atitudes foram jogadas fora. Esse é o primeiro objetivo que o perdão de Deus tem. Não importa qual é o preço que você tinha que pagar. Não importa qual é a dívida que você contraiu com Deus. Não importa qual é a prática de vida que você levou, que gerou a sua dívida diante de Deus. O certo é que o primeiro objetivo do perdão de Deus é anular a sua dívida. Se você foi perdoado por Deus, ou se você ainda não foi, mas se hoje você tomar uma decisão e alcançar o perdão de Deus para a sua vida, a sua dívida existente por causa dos seus pecados serão apagadas. Nunca mais Deus se lembrará do peso que você devia. Todo o peso de dívida que o pecado lhe causou, o perdão de Deus, ele anula. Você precisa colocar isso dentro do seu coração. Você precisa ter essa convicção dentro da sua alma. Mas Eliseu, e como fazer para alcançar esse perdão? Fica comigo até o final dessa live. Porque se você ainda não alcançou o perdão de Deus, que anula, que tira as tuas dívidas, você ainda pode alcançar hoje, até o final dessa live. Eu vou lhe mostrar o melhor caminho, que é o caminho que te leva ao perdão da sua dívida. Todo pecado, ele tem um preço. Repito, Romanos 6 e verso 23. O salário exigido pelo pecado é morte. Toda vez que o ser humano peca, ele está construindo para si uma dívida com Deus. E se essa dívida não for aniquilada enquanto o ser humano estiver em vida, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 28, que após a morte segue-se ao juízo. Depois que se partir desta vida para outra, não existe mais fórmula alguma de se aniquilar o preço do pecado. Ainda que alguém ensine o purgatório, uma fórmula de se limpar dos pecados depois que se partiu para outra vida. Porém, uma coisa eu digo para você que me ouve aqui neste momento. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, verso 14, que bem-aventurado é aqueles que lavam a sua vestitura do sangue do Cordeiro, porque terão direito à árvore da vida e poderão entrar na cidade pelas portas. Meu amigo pastor da Peniel está aqui me assistindo. Grande abraço. Deus continue abençoando a sua vida. O único meio que existente para se perdoar, para se purificar de pecados, é o sangue de Cristo. Se o purgatório para se perdoar pecado, para se limpar da ofensa existisse, o sacrifício de Cristo na cruz perderia o seu valor. Se houvesse uma fórmula de se purificar de pecado, além do sangue de Cristo, não seria necessário que Cristo morresse, uma vez que após a morte o homem fosse levado ao purgatório para se purificar lá no purgatório. Então o sangue de Cristo perderia a sua valia, perderia a sua essência. Em vão Cristo teria derramado o seu sangue na cruz do Calvário.
Em vão Cristo teria se entregado. Conforme a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 16, que Cristo se entregou a si mesmo por preço de remissão, ou seja, por pagamento de dívida. Se existe outro meio que se possa pagar a dívida do pecado, a saber, o purgatório, a morte de Cristo foi em vão. Em vão Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário. Porque existe outro meio mais fácil, sem dores, sem agonia, sem tristeza, sem desavença, sem humilhação, para que haja o perdão dos pecados, para que haja a purificação. Mas o apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira carta, se não me foge da memória, o capítulo 1, verso 18 e 19, que por um bom preço nós fomos resgatados, não com ouro e nem com prata, com coisas perecíveis, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo que verteu na cruz do Calvário. Ele é o único, a Bíblia diz em 1 Timóteo 2 e 5, que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único que se deu por nós, por preço de redenção. Então não existe outra fórmula de se alcançar o perdão dos pecados, a não ser através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, você que me ouve, você precisa se conscientizar, se ainda não foi conscientizado dessa verdade. Não existe purgatório. Repito, Hebreus 9, 28. Após a morte, segue-se ao juízo. Após a morte não existe outra porta, não existe purgatório, não existe intercessão de sétimo dia, não existe missa, não existe nada, exatamente nada. Após a morte, segue-se ao juízo. O que você fez, o que você deixou de fazer nessa vida, na vida por vir, não haverá outra oportunidade, mas segue-se ao juízo. Então o perdão de Deus, ele tem por primeiro objetivo anular a dívida existente entre o ser humano e o seu Criador, construída pelo pecado cometido por meio deste corpo, disse o apóstolo Paulo. Então esse é o primeiro objetivo do perdão de Deus. A primeira coisa que você precisa é se conscientizar que essa é a única fórmula de você ser perdoado. E se você ainda não alcançou esse perdão, se você ainda não quitou a sua dívida, saiba você que quando você se comparecer diante do tribunal, você vai parecer como réu, como devedor, e você terá que pagar com a sua própria carne, com a sua própria vida, o preço do pecado. Mas se você alcançar o perdão, a sua dívida será anulada. E diante do tribunal não haverá nenhuma sentença para você. Você não será réu, porque você foi resgatado. Você foi liberto da condenação pelo perdão de Deus. Então, se você ainda não alcançou este perdão, fique comigo até o final da live, porque eu vou lhe mostrar o caminho do perdão de Deus e a sua dívida será perdoada. Se você já alcançou esse perdão, creia que o perdão de Deus é suficiente para tirar de sobre você o peso da condenação. Vamos ler alguns textos? Vamos lá. Vamos começar com Isaías, capítulo de número 43 e o versículo de número 25. Não está tendo condições de eu responder os comentários agora, mas eu quero agradecer a você que está comentando, que está entrando, que está compartilhando, que está se alimentando. Eu queria estar lendo aqui todos os comentários, mas quando eu começo a falar sobre esse assunto, eu sinto algo tão forte de Deus, é uma promessa tão viva e tão eficaz de Cristo para nós, que eu não consigo nem me atentar aos comentários, mas eu quero agradecer de coração a você que está comentando e você que está compartilhando. E continue compartilhando, porque existem pessoas que precisam ser libertas. Existem pessoas que precisam ser resgatadas. E eu quero ser um profeta de Deus para a vida de alguém que está me assistindo e de alguém que vai me assistir através do seu compartilhamento, para que essa vida seja liberta, para que essa alma seja resgatada do poder do pecado, para viver a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Vamos lá. Isaías capítulo 43, versículo de número 25. O primeiro objetivo do perdão de Deus: perdoar as nossas dívidas, apagar as nossas dívidas. Vamos lá? Eu mesmo sou, dizendo Deus,
o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Olha que promessa que Deus está fazendo. Olha que segurança que nós temos em Deus, somente em Deus. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Então o segredo está aqui. Se você foi perdoado por Deus, fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquila, minha irmã. A Bíblia diz em Romanos 8:33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Se é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede por mim e por você. Então tenha segurança, sirva a Deus com convicção, com segurança na sua alma. Se você já foi perdoado por Deus, Ele não se lembra mais dos teus pecados. Se você ainda fica se lembrando dos pecados do seu passado, escute aqui para mim. Se você ainda vive se condenando, se condenando a si mesmo, pelas tuas práticas do passado, saiba de uma coisa, Deus não se lembra mais dos teus pecados se você já foi perdoado. Eu me lembro de um testemunho de um homem, que ele disse, Deus, o Senhor vai me perdoar? E Deus disse, perdoar do quê? Ele disse daquilo que eu fiz no meu passado. Deus diz para ele, dessa forma, a única resposta de Deus, eu não me lembro dessas suas práticas. Ou seja, Deus está dizendo, filho, dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu não sei mais dessas práticas que você diz ter cometido, porque dos teus pecados eu não me lembro mais. Essa é uma promessa de Deus. Se você alcançou e abraçou o perdão de Deus, creia, dos teus pecados Deus não se lembra mais. Mas Eliseu, alguém disse, me apontando os meus erros, apontando o que eu fiz, apontando as minhas falhas. Bom, você crê que Deus te perdoou? Você abraçou o perdão de Deus? Então dos teus pecados Deus não se lembra mais. O homem se lembra. Alguém que está do seu lado se lembra. Alguém que te assistiu errando sempre vai se lembrar. Alguém que fez parte do momento dos seus erros sempre vai lembrar. Alguém que sofreu dores por causa da sua prática errônea sempre vai lembrar. Quem foi maltratado por você no passado nunca vai esquecer. Só que o teu Criador, se você abraçou o perdão, Ele já esqueceu os teus pecados. Uma certa feita eu ouvi uma frase muito interessante. Que o problema do ser humano não é o erro que ele comete, é não abraçar o perdão. E foi contado um testemunho de um homem que estava na prisão. E o governador queria perdoar da sua dívida e resgatá-lo, que ele estava condenado à morte. O governador mandou colocar a folha de liberação do seu perdão dentro de uma Bíblia e lhe entregou. Quando ele pegou a Bíblia, o governador foi disfarçadamente, de roupa assim como eu estou. Ele não sabia quem era. Ele menosprezou, o prisioneiro menosprezou o governador, menosprezou a Bíblia e fez pouco caso do presente do governador. Depois o governador mandou chamar ele para a sua condenação e mostrou que dentro da Bíblia estava a folha do seu perdão. Ele pediu 1 minuto de oportunidade para ele falar. A paz do Senhor, minha irmã Rosângela, esposa do meu grande amigo Marinho ali em Cacoal, né? Família que eu amo demais. Deus abençoe, grande abraço para vocês, tá bom? Espero muito poder encontrá-los. Estive em Cacoal há 2 semanas atrás, mas quando o querido irmão Marinho viu a minha mensagem, eu já estava de volta a Rolim de Moura. Mas Deus vai nos dar outra oportunidade. Vamos lá. Quando aquele presidiário ficou sabendo da notícia, ele falou, eu quero uma oportunidade. E na sua oportunidade ele se apresentou diante dos seus companheiros de prisões, os demais prisioneiros, e disse, eu só tenho uma palavra para dizer. Hoje eu vou morrer. Hoje eu vou ser executado. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu não estou sendo executado pelo meu erro. Eu não estou sendo executado pelo meu pecado, pela minha falha. Eu estou sendo executado porque eu rejeitei o perdão. O que está me conduzindo à morte não é o meu pecado, não é a gravidade do meu erro. É a recusa que eu tive diante do perdão que me foi dado. Então grave essa palavra. Toda vez que nós pecamos, construímos diante de Deus uma dívida. Mas Ele está sempre disposto a nos perdoar. O grave problema está na rejeição.
e nós fazermos pouco caso, fazemos desfeita e não abraçarmos o perdão que Cristo nos oferece. Então, o primeiro objetivo do perdão de Deus é lançar as nossas dívidas fora. É anular o preço que nós devemos para que não precisamos mais de pagar por ele. Porque Cristo já pagou na cruz. Mas o grande segredo está aqui. Abraçar o perdão. Não recusar o perdão. E se você ainda não abraçou o perdão, se você ainda não foi perdoado, fica comigo até o final da live, repito. Porque no final da live eu vou mostrar para você na Bíblia o segredo para abraçar o perdão de Deus. Vamos lá? Primeiro objetivo do perdão de Deus, apagar as nossas dívidas. Já li aqui, Isaías 43, 25. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Vamos ler mais um texto? Vamos lá? Hebreus capítulo 8. Epístola aos Hebreus capítulo 8, versículo de número 12. Vamos lá ler esse texto. Primeiro objetivo do perdão de Deus, anular as nossas dívidas. Fazer com que a dívida que tínhamos de pagar seja anulada. Hebreus capítulo 8, verso 12 está escrito: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, ou seja, com seus pecados. E de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Olha que interessante. A promessa de Deus de não se lembrar dos nossos pecados está presente nos dois testamentos. Isaías 43 e 25, Antigo Testamento, e Hebreus 8 e 12, Novo Testamento. Nos dois testamentos, a promessa de Deus ela é prometida no Antigo e ratificada no Novo Testamento. Não me lembrarei mais dos teus pecados. José Dias de Andrade, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus também continue te abençoando. Grande abraço. Obrigado por estar aqui nos assistindo. Então, esse é o primeiro objetivo do perdão de Deus, prometido no Antigo e ratificado no Novo Testamento. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Vamos ler mais um texto? Ainda em Hebreus capítulo 10, verso 17, para confirmar isso aqui. Hebreus 10 e 17. É muito interessante que você que está me assistindo em casa, escreva essas palavras, anote esses versículos. Estamos vivendo em uns tempos onde há tanta confusão, tanto ensino distorcido, onde você fica se perguntando aonde acreditar. Então anote isso. Eu não estou aqui falando o que eu penso, o que eu acho. O que eu estou falando é citando os textos bíblicos e mandando para você a palavra que está escrito no livro sagrado de Deus. O Marinho está me assistindo. Ô, irmão Marinho, quero mandar um grande abraço especial para você, tá, meu querido? De coração, tenho um carinho, um apreço muito grande pelo senhor, pela sua família, e fiquei feliz hoje por ver aí no Facebook que o netinho tá para nascer daqui uns tempos, né? Deus abençoe, que venha com saúde. Grande abraço. Vamos lá, Hebreus 10 e 17. Repito, é interessante que você anote esses textos para que você possa depois, novamente, fazer uma nova análise dos textos e também compartilhar essa mensagem com alguém que precise desta palavra. Hebreus 10 e 17 diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então nós temos aí, eu já vou parar por aqui, 3 textos, dos quais Deus faz uma promessa a qual ele não pode revogar, porque a Bíblia diz que ainda que formos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. 3 vezes, nós citamos 3 textos, um no Antigo Testamento, Isaías capítulo 43, verso 25, citamos 2 no Novo Testamento, Hebreus 8 e verso 12 e Hebreus 10, verso 17, o qual não pode ser revogado, aonde a palavra de Deus é fiel e verdadeira em dizer: dos teus pecados não me lembrarei mais. Meu amigo pastor Fabrício de Paula, né, de São Miguel, grande abraço, né? Eu acho que a última vez que nos encontramos pessoalmente foi no Vigilhão, no ginásio, lá em São Miguel, né? Teatro Municipal de São Miguel, no Vigilhão, 2018 para 2019, né? Deus te abençoe, grande abraço. Deus continue abençoando a sua vida e os companheiros aí na bonita cidade de São Miguel. Então vamos lá. Primeiro objetivo do perdão de Deus: pagar ou anular a dívida existente pelo pecado que cometemos. Segundo objetivo, vamos lá, você que está anotando na sua casa, vamos partir agora. O segundo objetivo do perdão de Deus, eu preciso terminar, que eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu preciso adiantar essa live. Vamos lá, segundo objetivo do perdão de Deus:
Primeiro, anular a dívida, tirar o preço do pecado. E segunda, restaurar o pecador. Isso é muito importante. Enquanto Deus vem para nos perdoar, o próprio perdão de Deus ele nos traz dois grandes benefícios. Primeiro, ele anula a dívida existente. E segundo, ele nos restaura. Ele nos restaura do nosso estágio que nós estamos de calamidade, um estágio de perdição, um estágio de corrupção, um estágio de decadência. O perdão de Deus, ele nos restaura. Ele nos traz novamente para a posição que Deus nos colocou. Vamos lá? Vamos ver alguns textos. Em primeira instância, eu quero ver 1 Samuel capítulo 2, verso 8. 1 Samuel capítulo 2, verso 8. O perdão de Deus, ele nos restaura. Restaura. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Levanta o pobre do pó desde o esterco. O esterco aqui, gente, é até complexo de eu falar aqui na sua totalidade, mas é o lixo. Algumas partes da Bíblia, quando fala em esterco, é caracterizado como as próprias necessidades fisiológicas, tanto de seres humanos como de animais. É o esterco, as próprias fezes. Você vai ver isso com clareza em Salmo número 75, verso 8. Na mão de Deus há um cálice cujo vinho ferve, ele dará a beber aos homens das suas fezes. Então, isso é o esterco. Isso é o nível mais baixo, mais opróbrio, mais contaminável, mais imundo que o ser humano pode estar nele. Então diz aqui, ó, ele levanta o pobre do pó e desde o esterco ele exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Então ele vai se assentar entre os príncipes e herdar o trono de glória. Ele tira do mais miserável estágio que o ser humano está. Ele tira lá do esterco, lá da podridão, lá do mais baixo nível lamentável que o ser humano possa estar. E ele coloca para se assentar entre príncipes, em tronos e entre poderosos. Isso se chama restauração. Pegar quem está lá embaixo, no fundo da podridão, e colocar para sentar em cadeiras preciosas, em lugares preciosos, em lugares de destaque. Deus, além dele tirar, anular a dívida, perdoar o pecado, ele tira do estado miserável e traz para se assentar em lugares de honra. Ele restaura a honra, ele restaura a oportunidade, ele restaura a chance, ele restaura a vida e a dignidade humana. O ser humano, pelo pecado, ele pode se tornar o mais indigno entre os habitantes da terra. Ele pode chegar a um nível de se tornar praticamente mais indigno do que um animal, cometendo as maiores torpezas, as maiores terríveis abominações. Pode estar no fundo, como o texto diz, entre o esterco, entre a podridão, entre as imundícias e as impurezas. Deus o pode restaurar. Além de lhe perdoar, Deus pode restaurar o estágio, tirar da vergonha da podridão e colocar na honra. Tirar da vergonha da podridão e restaurar a sua dignidade. Restaurar a sua dignidade diante da sociedade, restaurar a sua dignidade diante da igreja, restaurar a sua dignidade diante da família, restaurar a sua dignidade diante da sociedade. Deus pode fazer isso. O perdão de Deus, ele vem para anular a dívida existente entre Deus e o ser humano e para restaurar o ser humano que está decaído e trazê-lo de volta para uma cadeira de honra e tirar, como diz o Evangelho de João capítulo 1, verso 12, todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De mais miserável pecador, de mais imundo pecador, você pode tornar, sentar-se na cadeira de um filho de Deus. Isso é o que o perdão de Deus pode fazer. Pode perdoar os pecados e pode restaurar a sua vida. Vamos ler mais um texto paralelo e muito similar a 1 Samuel 2,
E verso 8 é o texto que nós lemos em Salmos 113, verso 7. E nós vamos lê-lo novamente agora. Salmo de número 113, verso de número 7 diz: que do pó levanta o pequeno e do monturo, que também aqui é uma palavra para se referir. Inclusive, quando você lê o livro de Neemias, quando faz a restauração dos muros de Jerusalém, você vai ler sobre a porta do monturo. Se você ainda não estudou sobre isso, você pode estudar sobre o que era a porta do monturo. Era uma das portas de Jerusalém por onde saiu o lixo da cidade para ser queimado no Geena, ou no Geena no grego, que é hoje denominado inferno. Mas era um local onde era queimado os lixos do lado de fora da cidade de Jerusalém. Então, quando ele diz aqui, verso número 7, do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Ou seja, do meio do lixo Deus pode tirar. Para quê? Verso 8, para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Esse é o segundo objetivo do perdão de Deus. Tirar do meio do lixo e colocar para sentar em um lugar de honra. Restaurar a dignidade, restaurar a moral, restaurar a vida do ser humano. Deus, através do seu perdão, repito, traz dois objetivos importantíssimos. Primeiro, anula a dívida que o pecado constrói entre você e Deus. E segundo, restaura a dignidade do mais miserável pecador, que está no meio de um monte de lixo, e o transporta para um lugar de honra novamente. Se você ainda não alcançou esse perdão, eu vou repetir, fique comigo até o final dessa live. Já estou quase terminando, que eu vou lhe mostrar a porta de saída. Eu vou lhe mostrar o caminho para alcançar o perdão de Deus e você não pode perder. Mas antes de mais nada, eu já quero pedir mais uma vez, você que está me assistindo, compartilhe essa live com outras pessoas, convide algum amigo, algum irmão para assistir, porque eu tenho certeza que vidas são restauradas através desta palavra. Nessa entrada de noite, eu estou aqui acreditando. Não sou profeta, mas na condição de profeta, porta-voz de Deus, eu tenho certeza que vidas estão sendo restauradas e vidas ainda serão restauradas através dessa palavra, para a glória do nome de Jesus. Vamos lá? Segundo objetivo do perdão de Deus, continuando aqui, restaurar. Vamos ver isso de forma... Eu não vou ler porque senão vai tomar muito tempo, mas quando nós abrimos a Bíblia em Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, do verso 15 ao verso 32, nós temos a parábola contada por Jesus do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Vamos analisar isso aqui. Dois objetivos do perdão de Deus: anulação da dívida e restauração do ser humano. Vamos lá, filho pródigo saiu. Vocês conhecem o estágio que ele chegou, o estágio de humilhação, chegou no estágio de decadência final. Ele resolve voltar ao pai, porém, ele não acredita, ele não consegue enxergar a restauração da sua dignidade. Ele vai apenas pedir um perdão e pedir para que fosse recebido como um escravo, como um jornaleiro e não como um filho. Porque na mente dele, ele não via a restauração. Ele via uma pequena possibilidade de perdão, mas não de restauração. Mas quando ele chega ao pai, a Bíblia diz que o pai lhe perdoa. O perdão do pai é com abraço, com recepção e com festa. Só que o filho diz: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, eu não consigo mais ser quem eu era. Mas pelo menos me perdoa e me deixa ser um escravo. O pai disse: olha, traga lá anel para colocar no dedo, roupa nova para lhe vestir e vamos fazer festa, porque este não é meu jornaleiro, não é meu empregado, este meu filho. Quando ele coloca o anel no dedo, dentro da cultura ele está dizendo: você ainda é meu filho. Ele diz: este meu filho estava morto, mas ele reviveu, estava perdido, mas ele foi achado. O que o pai está fazendo? Está perdoando o filho e está restaurando a sua dignidade. Quando coloca anel no dedo, quando coloca roupas novas, quando lhe chama de filho, ele está dizendo: eu não estou apenas te perdoando, eu estou restaurando o seu estágio original. Eu estou restaurando você de volta. Você não é jornaleiro, você não é escravo, você é filho. Então esse é os dois objetivos do perdão de Deus. Ele apaga os pecados
Ele anula a dívida que foi construída e ele restaura o ser humano e lhe dá uma nova oportunidade. Vou meditar com vocês em mais um texto e nós vamos terminar agora porque já está dando o meu horário do meu próximo compromisso. Mas João, o evangelho que escreveu, João capítulo 21, verso 15 ao 17, nós temos uma conversa de Jesus e Pedro. Preste atenção nisso aqui. Pedro, a Bíblia diz que ele havia negado Cristo. Negou, vocês conhecem a história, empraguejou, disse que não conhecia Jesus. Diante da fogueira, diante dos homens, ele fez isso. Após a ressurreição de Cristo, quando ele está no mar pescando, Jesus vai encontrar com ele. Interessante, Jesus acende uma fogueira. Quando Pedro chega, diz a Bíblia que já havia peixe assado na fogueira. Ali havia as pessoas, os discípulos. Ali havia uma fogueira acesa. E ali havia um encontro novamente de Jesus com Pedro. Da mesma forma que quando Pedro negou a Jesus, havia uma fogueira. Jesus preparou o mesmo cenário. Uma fogueira novamente. Para que Pedro lembrasse da sua queda. Mas não para ficar se lamentando. Não para ficar se sentindo inferior, acusado e condenado. Mas para fazê-lo lembrar do seu erro. Para lhe conceder o perdão. E quando Jesus vai conceder o perdão para Pedro, em João capítulo de número 21, versículo 15 ao 17, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. A resposta de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo para Pedro é: perdão, já recebeu. Mas quando Jesus diz, apacenta minhas ovelhas, está dizendo, segue o trabalho. Continue o seu trabalho. Seja o meu apóstolo. Seja o meu enviado. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, além de te perdoar, eu estou restaurando o seu ministério. Eu estou restaurando a sua dignidade apostólica. Eu estou restaurando a sua função ministerial. Jesus perdoou Pedro e lhe restaurou novamente. Esses são os 2 objetivos do perdão de Deus: perdoar a dívida e restaurar o pecador. Então, se você já experimentou isso, você sabe que não tem nada melhor do que ser perdoado por Deus. Se você ainda não abraçou o perdão de Deus, se você ainda vive preso aos erros da sua vida, se você ainda vive com a sua consciência pesada, debaixo de condenações, de acusações, debaixo de peso, se você vive ainda afligido pelas dores do seu pecado, hoje ainda, os teus pecados podem ser apagados e nunca mais Deus se lembrará deles. Os teus pecados podem ser demolidos, o seu peso hoje, pelo perdão de Deus, e nunca mais Deus vai se lembrar dele. E mais uma palavra eu tenho para o seu coração, você que me ouve. Além de Deus perdoar os teus pecados, Ele hoje ainda Ele ainda tem poder de restaurar a sua dignidade. Não importa se você perdeu a sua dignidade por causa das práticas que você cometeu. Não me importa que as práticas que você vem vivendo até o dia de hoje fez com que você ficasse no ditado popular, num termo popular, queimado com a sociedade, com a igreja, com o ministério, com a família. Deus pode restaurar a sua vida por completo. Os 2 objetivos do perdão de Deus: primeiro, aniquilar a dívida, o peso da sua consciência, jogar os teus pecados fora. Em segundo lugar, restaurar a sua vida, trazer de volta o tempo que se foi, fazer que você retorne novamente a ser uma pessoa como você era, restaurar você da vida que você está vivendo, do desastre que você está vivendo. Repito o texto de Salmo 113, verso 7 e verso 8. Ele pode tirar lá do lixo, do monturo, e colocar na cadeira de príncipe. Ele pode tirá-lo do meio do lixo e te restaurar novamente. E eu disse que no final dessa live eu ia mostrar o caminho para você alcançar tudo isso, para você alcançar esta oportunidade. E eu vou ler para você agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você quer alcançar o perdão de Deus? Se arrepende dos teus pecados e se converta do seu mau caminho. Lembra de 2 Crônicas?
Se não me engano, é 1ª ou 2ª Crônicas, mas se eu não estou enganado, é 2ª Crônicas 7, verso 14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando ele fala de sarar a sua terra, ele está dizendo restaurarei. Está vendo aí os dois objetivos do perdão de Deus? Perdoarei os pecados e restaurarei, sararei a sua terra. Então, aqui está o caminho para ser perdoado e restaurado. Arrependei-vos e convertei-vos. Eu termino essa live agora, dizendo para você que está me ouvindo, que é momento de você se arrepender dos teus pecados. Não importa quais são eles. Não importa quais terríveis eles são. Não importa o quanto eles já fizeram alguém chorar. Não importa o quantos eles já doeram nas pessoas que estão ao seu redor. O que importa agora para você é se arrepender dos seus pecados. É reconhecer que as tuas práticas são miseráveis, que as suas práticas são condenáveis, são ruins, que as suas práticas são devassadoras, que as suas práticas são destruidoras, e se converter e aceitar uma mudança de Deus na sua vida, se entregar para uma mudança de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Atos 3, verso 19, para que os pecados sejam perdoados, apagados, e venha um tempo de alívio, de refrigério. Eu achei interessante que a palavra refrigério vem de refrigerante, algo fresco que traz refrigério em meio ao calor. Quando a palavra de Deus diz que haverá refrigério, está dizendo, nesse calor, dessa angústia, dessa agonia, dessa acusação, vai haver tranquilidade para sua alma. Então essa é a única saída para a vida de um pecador. Se você quer ser perdoado, os teus pecados abandonados e esquecidos por Deus, e restaurado a sua vida, o seu ministério, a sua família, a sua essência, arrependei-vos e convertei-vos, para que isso tudo venha acontecer na sua vida. Eu quero convidar você que está me ouvindo, que está afastado dos caminhos do Senhor e que nunca fez a sua confissão a Cristo, nessa entrada de noite, a tomar a sua decisão. Você que está me ouvindo agora, você que está ao vivo comigo, que ainda não tomou a sua decisão, eu quero convidar você neste momento a tomar a sua decisão. Aonde você está? Tudo nos mostra que Cristo já volta. Os sinais, os preâmbulos da vinda de Cristo está mais perto do que nunca. Eu tenho dito que aquilo que a gente vem ouvindo desde a infância, e que os nossos pais nos contaram que já ouvia também desde a infância, e que parecia que nós ouviríamos isso até o final da nossa vida, passaríamos às próximas gerações, e elas também contariam às demais, e nunca chegaria ou estaria muito distante daqui. Eu tenho dito que parece que chegou no nosso tempo. Até aqui as gerações vieram contando, daqui para frente não contará mais, porque nós ficaremos vivos para assistir o final desse filme. Essa série comprida, que começou há quase 2000 anos atrás, e parece que nunca ia terminar, está chegando no seu final. O indício já nos mostra que tudo está chegando ao fim. O final da série, o final do filme está acabando. O relógio está marcando os últimos segundos para essa série terminar. Eu e você, essa nossa geração, pode que eu morra. O coronavírus está aí, pode ser que ele me atinja. Pode ser que você que está me assistindo, alguém que está me assistindo também morra. Mas a nossa geração, com certeza, não descerá à sepultura sem que assista ao final desse filme. Eu não estou aqui querendo marcar data para o fim dos tempos. Mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e quem tem olhos, que veja. Tudo está cumprido. As coisas, tudo nos mostra. Tudo já mostra com muita clareza. O que nós ouvimos desde a nossa infância, alguém dizer que aconteceria. A formação de um reino único. A formação de uma única religião. A construção de um terceiro templo. Nós ouvimos isso desde a nossa infância. E parecia que isso não passava de conversa de pregadores. Parecia que isso não passava de ideologia de escatologistas. Mas hoje nós estamos vendo tudo diante dos nossos olhos. Tudo está bem aqui. Basta nós olharmos que veremos que a realidade está diante de nós.
E não há tempo mais para nos decidirmos. Como diz o profeta Joel no capítulo 3, verso 14, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então hoje saia de cima do muro, saia desse momento de indecisão e entenda que é momento de você alcançar o perdão, os seus pecados serem perdoados e você ser restaurado pelo poder do nome de Jesus. Se você quer isso para a sua vida, se você quer os teus pecados perdoados, se você quer ser restaurado por Deus, aonde você está, tome essa decisão neste momento de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Tome essa decisão aonde você está, de entregar as tuas vidas aos cuidados do Senhor, de fazer uma reconciliação com Cristo e novamente se entregar a Ele, porque nessa noite ainda Ele pode perdoar os teus pecados e Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar a sua casa. Ele pode restaurar tudo que se perdeu. Não estou falando aqui de finança. Finança pouco importa. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 18, não ajunte tesouro aqui. Aqui não. Aqui o ladrão vai conseguir roubar, a ferrugem vai conseguir devorar. Ajunte tesouro do céu. Porque ali o ladrão não rouba. Ali a ferrugem não consegue corroer. Ali não consegue ser tomada. Ajunte tesouro lá. Porque lá é garantido. Eu não estou falando de restauração financeira. Eu estou falando de restauração espiritual. Estou falando de restauração familiar. Estou falando de restauração da moral, do caráter da sua vida. Hoje ainda Deus pode restaurar. Só que o texto diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que isso aconteça na sua vida. Então tome a sua decisão. Eu não posso decidir por você. Ninguém que está comigo nessa live pode decidir por você, mas você mesmo pode tomar a sua decisão. E a sua vida pode ser mudada. Aonde você está, feche os teus olhos. Vamos fazer uma oração. Aonde você está, feche os teus olhos. Nesse momento nós vamos orar. E você que está ouvindo esta live, que está assistindo, que nesse momento no seu coração você quer tomar esta decisão. Aonde você está também, feche os teus olhos. E no momento dessa oração você pode falar diretamente com Deus. Não existe intermediário. Não existe homem dessa terra que consiga intermediar entre você e Deus. Eu posso orar aqui com você, mas eu não vou intermediar a sua salvação. A sua salvação é você e Deus. O único que pode se chegar a Cristo por você é você mesmo. É Ele o único que pode restaurar a sua vida, perdoar os teus pecados e restaurar, como a mensagem que nós ministramos aqui nesta noite. Feche os teus olhos aonde você está. Deus, em nome de Jesus, aonde estão a cada ouvinte que estão ouvindo nesta tarde. O Senhor sabe que não era projeto meu estar aqui com esses ouvintes nesta live, mas pela madrugada o Senhor colocou isso em meu coração. E eu tenho certeza que através dessa palavra vidas são restauradas, famílias são restauradas. Através dessa palavra muitas pessoas serão perdoadas e alcançarão o teu perdão, abraçarão o perdão do céu, alcançarão as tuas misericórdias, arrepender-se-ão dos seus pecados, converterá a ti, e essas vidas alcançarão as tuas misericórdias. O nome delas estarão escrito no teu santo livro, e naquele dia, Senhor, elas serão tidas como bem-aventuradas, como aquelas a quem tem o nome escrito no livro da vida e poderão entrar na cidade pelas portas. Em nome de Jesus, a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã, os que estão perto, os que estão longe, os que estão dentro do estado, os que estão fora do estado, várias pessoas mandando mensagens aqui. O Senhor conhece aonde eles estão. Pai, visita cada um neste momento, com saúde, com paz, com graça, com misericórdia. Livra eles desse vírus terrível e afrontador. Guarda eles, guarda a família, guarda a casa, proteja cada um. Dê a eles a tua paz, que em meio às guerras, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, que no coração dos teus servos haja paz, haja tranquilidade e haja alegria para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você que ouviu essa palavra, creia que o Espírito de Deus tem falado com você neste dia. Quero te convidar também a me acompanhar lá no YouTube, Eliseu Ribeiro, Eliseu com Z, Eliseu Ribeiro. Você vai encontrar o meu canal. Lá existe muitos vídeos, você pode acessar a minha playlist, Eliseu Ribeiro oficial. Você pode assistir lá também os meus vídeos, pregações, estudos, vários temas tem lá. Inclusive eu indico para você assistir a mensagem com o tema Eliseu Ribeiro, a volta de Jesus.
Foi uma mensagem que ministramos agora no final do ano passado, aqui numa festividade na cidade de Cujubim, aqui no estado de Rondônia. E se você assistir essa mensagem, com certeza vai haver grande edificação. Você que me assistiu aqui, que entrar lá no YouTube e também me assistir lá, coloque eu te assisti na live do Facebook. Coloca lá para mim saber, olha, eu estava lá na live do Facebook, estou te assistindo aqui agora no YouTube. Coloca lá para mim saber, tá bom? Que eu vou curtir o seu comentário e te responder lá também. Deus te abençoe, Deus te guarde. E se Deus permitir, não posso garantir de imediato, mas se Deus permitir, acompanhe aqui, segue os meus stories, segue lá também meu status do WhatsApp, que se Deus permitir, na sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 6h30, aqui no nosso horário do Brasil, nós estaremos de volta com a palavra de Deus para o seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde, grande abraço, esteja com Deus em nome de Jesus.